Olá pessoal, hoje a gente volta com a nossa segunda aula de Excel do básico ao avançado e hoje a gente vai falar um pouco de navegação e atalhos. Então esse é o grupo de ferramentas. Depois a gente tem a barra de fórmulas, que é essa barrinha aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também como utilizar ela. A gente tem também as planilhas, né, que são essas guias aqui embaixo. Então, dentro de um mesmo arquivo, você consegue criar várias planilhas, você consegue fazer referências a outra planilha, consegue até fazer referências a outro arquivo, mas se eles estiverem no mesmo arquivo, facilita principalmente para essa navegação, que é bem rápida, né? E a nossa área de trabalho, que é de fato onde as coisas vão acontecer, né? Então, falando de navegação, a gente tem alguns atalhos, principalmente no teclado, em que facilitam muito a nossa navegação por toda a planilha, né, por todo o arquivo. Então, o primeiro deles são as setinhas, né, que todo computador tem. Então, a gente pode ir aqui e navegando para a direita, por exemplo, para baixo, para o lado e para cima. Essas teclas facilitam bastante na hora de você mexer, ao invés de você simplesmente ter que pegar o mouse e ir lá procurar qual é a célula e tal e mexer. Às vezes é muito mais fácil você mexer pela setinha, muito mais ágil, né? A gente tem também as teclas de Page Down e Page Up, que nem todo computador tem, né? Mas você consegue acessá-las dependendo do seu notebook pela ferramenta FN. Então, por exemplo, se um computador tem o teclado FN, que fica ali do lado da janelinha do Windows, então você pode segurar ele e apertar a tecla de Page Down ou da setinha para baixo, muitas vezes. Depende da formatação do seu teclado. Tá? Mas aqui eu tenho o botão de Page Down, então ele passa para uma página nova. Então, por exemplo, vocês conseguem ver aqui que a gente está na linha 43. Então, conforme eu aperto o Page Down, a 43 passa então a ser a primeira linha do Excel. Tá? Então, ele de fato varia de uma página para outra, né? Então, ele sobe tudo que está aparecendo e passa a aparecer as próximas linhas. Para voltar, é só apertar o Page Up. Então, é só apertar o Page Up que ele volta para as primeiras linhas. A gente tem também o Home e o End. O que isso significa? O Home, casa em inglês, né? Então, significa que ele vai para o início. Então, por exemplo, se eu aperto o Home, ele foi para a primeira coluna da célula que eu estava selecionado. Se eu apertar o Ctrl Home, aí ele vai de fato para a primeira célula que tiver do Excel, que vai ser sempre a célula A1. Tá? Então eu posso estar aqui em qualquer outra célula, na N12, por exemplo, eu aperto Ctrl Home e aí ele vai para a célula A1. Isso é muito interessante para quando a gente tiver uma planilha com diversos dados, né? Então a gente vai estar lá, por exemplo, vou descer aqui, vou para o lado. Então estou aqui na W92, por exemplo, e a primeira que aparece aqui para a gente é a G76. Se eu aperto Ctrl Home, aí ele volta para a célula A1. Tá? Ctrl Home junto, tá? Segura o Ctrl e aperta Home. Da mesma forma funciona o End, que fica ali do lado do Home. Então o End vai sempre para a última célula preenchida. No caso aqui, se eu apertar o Ctrl End, ele não acontece nada, porque não tem nenhuma célula preenchida na minha planilha. Então, pessoal, a gente está aqui, por exemplo, na célula M14. Eu vou escrever aqui Start. Se eu aperto Ctrl Home, ele vai para a nossa primeira célula, que é a célula A1. E se eu aperto Ctrl End, ele vai para a última célula, que é a célula M14. Tá? Se, por exemplo, essa célula aqui continua preenchida, mas eu vou lá para a célula BE38, por exemplo, e escrevo aqui Start, final. Se eu apertar o Ctrl Home, ele volta para A1. E se eu apertar Ctrl End, aí ele volta para a célula BE38. Tá? Ele ignora aquela nossa primeira célula lá preenchida, que é a M14. Tá? Qual que é o problema? Tem uma questão que é como se fosse um bug do Excel, que tem em todas as versões, que é o seguinte. Se você aperta o Ctrl End, e ele vai lá para o Start final, e eu deleto, vou apertar de novo Ctrl Home e depois Ctrl End.
ele ignora que essa célula aqui tá vazia. Então, quando a gente tenta ir para a última célula preenchida, ele não funciona dessa forma. Então, eu teria que deletar todas as colunas até a M. Então, eu vou selecionar aqui todas as colunas até a M. Excluir. E salvar. Porque se eu simplesmente excluir e não salvar, ele não entende que essas colunas foram deletadas. Então, eu vou vir aqui no disquetezinho aqui em cima, em salvar. Como eu não salvei essa pasta antes, eu vou salvar aqui agora. Aula 2. E aí, se eu aperto aqui o Ctrl End, por exemplo, aí sim ele vai para M14, que é a última célula preenchida. Tá ok? Um outro atalho que a gente tem também para selecionar células é o Shift. Então, se eu seguro o Shift, que é o botãozinho com a setinha para cima aqui do lado esquerdo do teclado, e vou, por exemplo, com as setinhas aqui indo para baixo, você vai vendo que as células estão ficando cinza. Significa que todas essas células estão preenchidas. Eu posso também segurar o Shift e ir para o lado. E aí ele vai selecionando diversas células, né? Um bloco ali de células, todas essas células estão sendo selecionadas. Então vamos supor que eu bote aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou botar A, B, C e D. Para selecionar todas, eu vou ter que vir aqui na primeira, seguro o Shift e vou indo para o lado e depois para baixo. Então, todo esse bloco aqui, a gente está selecionando, né? Então, por exemplo, se eu copio, a gente vai ver daqui a pouco os atalhos de copiar, mas se eu copio e colo aqui embaixo, ele me trouxe todo esse bloco aqui de células. Pode ver que está pontilhado aqui, que é o que está selecionado para copiar, tá ok? Vou voltar aqui na setinha para trás, né? O desfazer. E vou dar um ESC para ele tirar as células copiadas. Então o Shift serve muito para isso. Você também pode, com o mouse, segurar o botão esquerdo e ir arrastando as células. Então, por exemplo, selecionei essa primeira célula aqui, que é a F3. Vou segurar nele aqui e vou arrastar para o lado, por exemplo, até o Start. Então a gente faz toda essa seleção aqui de células. Um outro atalho também, que você consegue juntar, né, os atalhos tanto de Ctrl quanto de Shift. Então, por exemplo, se eu estou na célula F1 e aperto Shift Page Down, ele seleciona todas as células até a primeira da próxima página. Tá? Para o lado não tem atalho para isso, né? Mas a gente consegue ir selecionando com Shift e a setinha para o lado de novo. Com o mouse, a gente consegue selecionar tanto um bloco de células, quanto apenas uma célula, né? Quando ele fica com essa setinha branca, né? Essa cruzinha branca. E a gente pode selecionar também toda a linha e toda a coluna. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar o mouse aqui em cima dos títulos de cada uma das linhas. Repara que ele fica com uma setinha preta para o lado ali. Então, ó, se eu clico aqui, só vou dar um clique. E aí ele seleciona a linha inteira até lá no final, né? Até a XFD. Então, ele tem todas as linhas selecionadas. Se eu quiser selecionar um bloco de linhas, eu posso ir só arrastando aqui, por exemplo, até a 10. E ele seleciona todas até a última coluna. Se eu quiser selecionar só as colunas, eu posso selecionar, por exemplo, aqui, mesma coisa da linha, né? Venho aqui com o mouse no título, seleciono a primeira e depois eu clico e vou arrastando até a linha que eu quiser. Por exemplo, eu quero até a J e vou soltar o mouse. Então, eu soltei o mouse e aí ele selecionou todas as colunas para mim. Agora, a gente vai falar da caixa de nome, que é essa caixinha aqui que eu mencionei lá quando a gente foi falar de layout de navegação, eu mencionei essa caixinha de nome aqui. A caixa de nome é uma forma muito fácil da gente agrupar algumas células. Então, por exemplo, eu quero selecionar a célula M14. Mas vamos supor que ela esteja lá embaixo e eu não sei exatamente que é na célula M14 que está escrito Start. O que eu posso fazer? Vou selecionar essa célula aqui, venho aqui na caixa de nome e vou mudar o nome da célula para Start. E vou dar um Enter. O que acontece? Aparentemente não aconteceu nada, né?
Mas o que acontece é que quando a gente seleciona alguma outra célula e clica aqui nessa setinha do lado da caixinha de nome, ele me dá todos os grupos de células que a gente nomeou. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa Start, ele vai direto para a célula que a gente tinha selecionado. Tá? Ou se eu estiver aqui, por exemplo, na A11, vier aqui escrever Start e der um Enter, ele também vai para a célula que a gente renomeou. Uma outra forma que a gente tem de selecionar é selecionar um grupo de células. Então, por exemplo, se eu tenho Start aqui escrito em um grupo, em todas as células, eu seleciono todo esse grupo aqui e renomeio para Start 2, por exemplo. Se eu tiver aqui na célula 1 e selecionar Start 2, ele seleciona todo esse grupo aqui. Isso aqui é muito interessante, por exemplo, se você estiver fazendo contas aqui, por exemplo, de aulas, né? Então, aula 1, vou botar alguns nomes aleatórios aqui, né? Escola, Start, Mateus. Aí aqui na aula 2, vou escrever Escola 2, Start 2 e Mateus 2. Se você tiver aqui, sei lá, 30, 40, 60 colunas dessas aqui preenchidas, se a gente for renomeando cada uma delas para a aula 2, por exemplo, fica muito mais fácil de você encontrar, né? Ao invés de você ficar aqui arrastando até lá o Start 60, por exemplo. Vamos supor, Start 60, aula 60, Start 60. Então, por exemplo, se eu estiver selecionando aqui a aula 60, eu posso nomear esse nome aqui para a aula 60. E aí, quando eu estiver aqui no começo, eu só seleciono aqui aula 60. Opa. Aula 60. Não pode ter espaço na caixa de nomes, né? Então ele vai muito mais rápido, né? Ou a gente simplesmente vir aqui e selecionar na setinha, aula 60. Ele tem aqui todas as nomenclaturas que eu fui criando, tá ok? E aí, por último, a gente tem o atalho F5, que é aquele botãozinho que tem lá em cima de todos os teclados, né? Então, se a gente apertar aqui F5, a gente vem para o ir para, que também pode ser acessado por esse localizar e selecionar aqui, que está na guia página inicial, em ir para. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter todos os nomes, né, que a gente tem. Então, por exemplo, na aula 60 aqui, vou selecionar ele, dar um OK, e aí ele veio para a aula 60. Essa foi a aula de hoje. A gente tem um arquivo de exercícios que eu vou enviar para vocês. E nesse arquivo, é só vocês seguirem o passo a passo lá dos exercícios e aprenderem um pouco melhor a navegar no Excel de uma forma fácil com Ctrl e com Shift. Então abri aqui o arquivo de exercícios para a gente dar uma olhada. E aí a gente tem aqui algumas instruções para vocês fazerem no exercício 1. Reparem que aqui embaixo a gente tem diversas abas, né? Então cada abinha dessa aqui é um exercício. Então a gente vai começar pelo exercício 1, que é um exercício muito simples de navegação. Vocês podem ir pausando o vídeo aí e fazer comigo, ou vocês podem assistir primeiro a aula e depois tentem fazer sozinhos, para vocês pegarem aí os macetes, tá? Então, o primeiro passo a passo aí que tem é o selecionar a célula B7. Então, a gente tem aqui a célula na coluna B e na linha 7, que é essa aqui. E aí aqui, ele pede para seguir as instruções, né? As instruções são clique com Ctrl e seta para a direita. O que o Ctrl e seta para a direita faz? Existem duas formas dele trabalhar. A primeira é quando não tem nada preenchido nesse caminho entre essas células que você está selecionando. Então, por exemplo, nesse arquivo aqui, a gente tem a célula B7 e depois a próxima célula da direita preenchida é só a G7. Então, vou selecionar, apertar Ctrl para a direita. O que ele faz é que ele vai para a próxima célula preenchida, se nenhuma daquelas que estão no meio ali estiverem preenchidas. Tá ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma outra célula aqui preenchida, depois da G7,
Se eu apertar o Ctrl para a direita, ele só vai até a primeira célula preenchida. Caso todas estejam preenchidas, se você apertar o Ctrl para a direita, ele vai até a última preenchida. Então, por exemplo, vou selecionar aqui a célula A1 e vou apertar Ctrl para baixo. Ele foi até a última célula preenchida, que é a célula A5. Tá ok? Então, vamos seguir aqui as instruções. A gente tem aqui na célula B7, Ctrl seta para a direita. Então, ele vem para a direita. Ctrl seta para baixo. Ele vem para baixo. Ctrl seta para a esquerda, ele vai para a última preenchida também. E Ctrl seta para cima, ele volta lá para o B7. Tá? O nosso próximo passo que a gente tem aqui é para selecionar o Ctrl Shift. Então, vou selecionar, ao invés de só Ctrl, Ctrl Shift e vou selecionar a seta para a direita. Então, para a direita, ele selecionou todas as células que estão ali até a próxima célula preenchida. Como eu falei, né, vocês podem ir somando os atalhos aí, o Ctrl, o Shift, a seta, o Page Down e Page Up, por exemplo. Então, vou selecionar aqui, ó, Ctrl Shift para baixo, e aí ele selecionou todo esse meu bloco de células aqui, todas as células cinzas. Tá bom? E o último passo que a gente tem, que ele diz aqui, ó, depois Ctrl Page Down para ir para o próximo exercício. Então, esse é mais um atalho que é muito interessante, que é o Ctrl Page Down e Ctrl Page Up, que ele altera ali entre as abas aqui, ó. Reparem que quando a gente aperta Ctrl e Page Down, ele foi aqui para a abinha 2, né? Que é a aba de formatação básica, que é a nossa próxima aula. Tá? Então, se eu aperto Ctrl Page Up, ele volta para a primeira, e Ctrl Page Down, ele vai para a segunda aba. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de navegação. A gente também já deu uma introdução sobre alguns atalhos, mas na próxima aula a gente vai dar uma olhada com mais cuidado aí em cada um dos atalhos e outros tipos de atalhos também. Os atalhos com Alt eu uso principalmente para ferramentas que eu uso diariamente, né? O que faz o Alt? Eu vou clicar aqui com o Alt, reparem que ele aparece aqui, né? Diversos números e letras em cada uma das ferramentas, dizendo aonde você tem que clicar para onde você quiser ir.